Tá certo? Só que quem deve fazer isso não pode ser o Estado, deve ser a própria igreja. Então, a igreja não precisa necessariamente atuar através de um Estado que seja o seu braço armado, porque esta experiência já se revelou catastrófica. O braço armado se voltou contra a igreja e a feriu, lhe colocou uma ferida mortal. Então, ao passo que você vê na experiência americana, o Estado não é um agente da igreja. O Estado é laico, tá certo? Porém, a força de influência da igreja é tamanha que aqui, eu já contei para vocês, numa pesquisa recente, 79% dos americanos, perguntados quem é Jesus Cristo, né, diz: Jesus Cristo é o Verbo encarnado, o Filho de Deus vivo que veio ao mundo para nos salvar. 79% dos americanos responderam a isto. Quando que o Estado, como braço armado da igreja, conseguiu convencer tantas pessoas da veracidade da lei divina universal? Nunca. E isso foi obtido sem que o Estado as forçasse. Foi obtido, vamos dizer, pela livre influência da igreja na sociedade. Tá certo? Então, isso quer dizer que, embora na teoria, né, a democracia liberal não seja compatível com a ideia da sociedade cristã, tá certo? Na verdade, ela gera uma sociedade mais cristã do que qualquer outra sociedade que existiu antes. Na verdade, os Estados Unidos são o único país do mundo que tem uma Constituição e leis de inspiração diretamente bíblica, como demonstrou Benjamin Morris no livro do Caráter e Vida Cristã das Instituições dos Estados Unidos, né? Um livro que eu já citei muitas vezes. Então veja que nem toda incompatibilidade teórica se traduz numa incompatibilidade prática. O mundo às vezes é mais complexo do que a nossa doutrina imagina. Então, veja, este pessoalzinho, gente tipo Carlos Nogueira e Silveira, são pessoas absolutamente incapazes de examinar a realidade das coisas. O que eles pegam assim, eles gostam de examinar textos. Então você pega aqui uma doutrina, compara com a outra doutrina e vê se logicamente elas batem. Isso é tudo o que eles fazem. Na melhor das hipóteses, acontece que isso é um serviço que um computador pode fazer no lugar deles. O próprio Santo Tomás de Aquino já dizia que o grande problema da conduta humana não é você conhecer os princípios da moralidade. É você compreender a situação real e saber quais e como os princípios se aplicam. O que nunca é uma questão de mera dedução.